Amém, queridos. Vamos continuar nossa meditação no livro de Zacarias. E hoje nós vamos aqui meditar no capítulo 5. Diz assim: tornei a levantar os olhos e vi um rolo que voava. O anjo me perguntou: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voando, com 20 côvados de comprimento e 10 de largura. E ele me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque tanto o que furta como o que jura falsamente serão expulsos, conforme a maldição. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu a enviarei e a farei cair sobre a casa do ladrão e sobre a casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E ela permanecerá na sua casa e a consumirá com sua madeira e suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que surge. Eu perguntei: que é isto? Ele respondeu: é um cesto. E prosseguiu: é a maldade de toda a nação. Então a tampa de chumbo foi levantada e uma mulher estava sentada no cesto. O anjo prosseguiu: esta é a impiedade. E ele a lançou no cesto e fechou com a tampa de chumbo. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas, asas como de cegonha. Elas levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde lhe edificarão um templo. E quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê conhecimento da Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, envie a Tua Palavra viva aos nossos corações, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos santificar. Que Jesus Cristo seja glorificado. E em nome de Jesus nós oramos, te dando graças. Amém. Amém, queridos. Esse texto parece um tanto complicado, né? Mas não é tão complicado assim. Então vamos tentar entender aqui. A mensagem desta visão, a gente está estudando esse livro de Zacarias e nós estamos vendo como Deus restaura o seu povo, como Deus age com misericórdia, com bondade, com graça, como Deus está atuando no meio do seu povo para salvar o seu povo. E agora esta mensagem vem para dizer que este Deus que ama e restaura o seu povo continua sendo justo e ainda punirá o pecado. Amém? Então essa visão nos adverte que aqueles que retornavam do exílio, eles não podiam negligenciar sua responsabilidade diante de Deus. Eles deveriam compreender que Deus trataria com o problema do pecado na terra prometida. Não é porque o povo voltou para a terra prometida, foi restaurado, agora é viver, se alegrar e desfrutar somente da vida. Existem responsabilidades diante do Senhor. Então Zacarias apresenta agora essas duas visões e elas estão totalmente ligadas, e é por isso que nós lemos as duas, né? A gente poderia até considerar como se fosse uma única visão. A gente olha para os nossos dias de hoje e parece que o mal é uma coisa normal, não é? E que não tem como sair disto.
Este mundo está totalmente voltado para o que é mal e não existe como sair de tudo isto. Mas este capítulo 5 de Zacarias vem mostrar que onde Deus habita, o pecado tem que ser extinto. Todo o mal deve ser extinto. Então nós vamos tentar estudar aqui 3 aspectos do que esta visão está apresentada. A primeira é que todo pecado será descoberto. E Jesus deixou isso muito claro. Que aquilo que se faz escondido dos telhados será mostrado, será revelado. A segunda coisa que nós vamos ver é que o pecado e todo pecado será julgado. Em terceiro lugar, que o pecado será removido. Amém? Então vamos lá tentar entender tudo isso aqui. Os versos 1 ao 3, então, diz assim: tornei a levantar os olhos e vi o rolo que voava. O anjo me perguntou: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voando com 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Ele me disse: essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque tanto que furta como que jura falsamente serão expulsos conforme a maldição. Então, primeiro vamos tentar entender esse rolo. E para entender esse rolo, nós vamos ler outros textos da palavra de Deus para entender como é essa questão do rolo. Lá em Jeremias, capítulo 36, Jeremias 36, os versos 1 ao 3, diz assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias: escreve num livro, e esse livro é o rolo, todas as palavras que falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até o dia de hoje. Talvez quando os da casa de Judá ouvirem a respeito de todas as catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converterá do seu mau caminho, e eu perdoarei a sua maldade e o seu pecado. Então veja, Deus diz para Jeremias escrever tudo o que Deus vinha falando com ele. E qual era o propósito dessa escrita? Que o povo pudesse ver o que estaria para acontecer com eles. E vale aqui uma nota: Deus está falando com o seu povo, Deus não está falando com o mundo. Ok? Então esta palavra de Deus é enviada para o povo de Deus. E Deus fala para ele: talvez quando eles ouvirem a respeito das catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converterá do seu mau caminho. Em Ezequiel capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim: quando olhei, vi que uma mão se estendia para mim, e nela estava um rolo de um livro. Ele o abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Ok? Fica claro tudo isso aí? E mais uma vez dizendo que a mensagem é enviada para o povo de Deus, não é para o povo do mundo. Então veja, queridos, quando nós lemos esta visão de Zacarias, o que está escrito nesta visão é uma referência aos 10 mandamentos, e particularmente ao 8º e o 9º mandamento, que é o furto e o falso testemunho. Então nós vamos observar aqui que este verso está fazendo esta alusão aos 10 mandamentos. E quando a gente olhar mais especificamente, e aí lá no verso 4, o Senhor vai usar a expressão: aquele que jurar falsamente pelo meu nome. Então aí a gente vai viajar do 9º mandamento para o 1º mandamento, que é a respeito do nome do Senhor.
Então, quando nós pensamos sobre esse texto, o que nós vamos ver aqui é que essas acusações são específicas da violação do grande mandamento, que é amar a Deus, e o segundo mandamento, que é amar o próximo. Porque quando nós furtamos, e a gente vai entender mais sobre este assunto, nós estamos prejudicando o nosso próximo, estamos deixando de amar o nosso próximo. E quando nós juramos falsamente, testemunhamos falsamente em nome do Senhor, então nós estamos violando o nome do Senhor, estamos desonrando o Senhor. Então, o grande mandamento que Jesus se referiu, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então essa mensagem ela vem para falar sobre estas coisas. Naquela época em que eles estavam vivendo aqui, Zacarias está escrevendo, havia muito comércio. E o comércio sempre foi o que sempre é. O que é o comércio? É tentar levar vantagem sobre o outro. Quantas vezes você vai comprar uma coisa e você fala, não é justo. Por que tem que custar tudo isso? Não é verdade? Porque o comerciante, ele não está nem aí com os outros. O negócio dele é lucrar. Mas quando chega a sua vez de também fazer alguma coisa, você pensa em quem? Então nós não somos diferentes do comerciante. Mas isso, queridos, não se resume somente a comércio, isso se resume a tudo, nos nossos relacionamentos. Você é mais amigo de quem? De quem mais lhe favorece. Ou não? Até mesmo dentro do relacionamento familiar. Quantas vezes, se você não está feliz, você não quer fazer o outro feliz? Quantas vezes o relacionamento familiar se torna como um comércio? Eu te dou se você me der. Eu faço para você se você fizer para mim. Então, é sobre isto que a palavra de Deus está dizendo. Quando os nossos relacionamentos não visam o melhor para o nosso próximo, mas visam sempre o melhor para nós mesmos. Quando as coisas que nós fazemos, o nosso primeiro objetivo não é glorificar a Deus, mas é nos darmos bem. Então, é sobre estas coisas que a palavra de Deus está se referindo, ok? Eu peguei aqui as palavras de Meredith Kline. É muito interessante como ele coloca esta situação. Diz assim, eles repudiavam Yahvé, Rei da Glória, prostituindo-se ao amor da glória do mundo, à adoração de Mamon. Esses pecados transformariam a comunidade santa em algo indistinguível deste mundo. Eles transformariam Jerusalém na Babilônia. Portanto, o rei de Sião envia o rolo da maldição sobre toda a face da terra para extirpá-lo. Deu para entender o que ele está dizendo aqui? Que esse tipo de atitude faz com que a gente seja totalmente parecido com o mundo. Não há distinção entre a igreja e o mundo. Queridos, a nossa distinção entre a igreja com o mundo não pode ser o carregar uma Bíblia. Não pode ser somente o frequentar uma igreja no domingo de manhã. Não pode ser somente a gente se reunir para cantar louvores. A palavra de Deus diz que nós devemos brilhar como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz sobre esta terra.
Então nós temos que ser diferentes, os nossos relacionamentos, a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar com as coisas não pode ser semelhante ao do mundo. Nós não podemos transformar Jerusalém numa Babilônia. A igreja não pode ser parecida com o mundo. E então, esse escritor diz, Deus envia o rolo para trazer maldição sobre toda a face da terra, para extirpar todo o mal que está sobre a terra. Ok? Então, esse rolo voante aqui mostra que todo pecado será descoberto. Quando ele está voando, isso significa que ele vai percorrer toda a terra buscando aqueles que estão em pecado. E não há como se esconder de Deus. O salmista entendia isso e dizia, se eu subir nas alturas, o Senhor vai estar lá, se eu descer nas profundezas, o Senhor vai estar lá, se eu me esconder na escuridão, a tua luz vai brilhar. Não tem como se ausentar da presença de Deus. Então, não importa onde a pessoa se esconda para praticar a sua maldade, o rolo do Senhor vai descobrir esta pessoa, e isto é impressionante. Amém, queridos? Infelizmente, poucas pessoas creem nisto nos dias de hoje. Talvez a maioria das pessoas pensam que seus pecados vão passar desapercebidos. Né? Se ninguém vê, está tudo bem. E se esquece que tem alguém que sempre vê. E não é com as pessoas que nós vamos tratar sobre estas coisas, mas é com o próprio Deus. Amém, queridos? Então, mesmo que muitas vezes pessoas descubram os nossos pecados, talvez a maioria das pessoas hoje vão tolerar os pecados, e a própria sociedade tolera todos os pecados. Mas mesmo que eles sejam tolerados, ou não sejam tolerados, as pessoas realmente não esperam que serão castigadas por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia diz diferente dos pensamentos dos homens. Né? Nós podemos viver numa sociedade que é tolerante ao pecado, mas Deus não vai tolerar o pecado. E é isto que esta visão está dizendo aqui. E se nós não mudarmos, querido, a nossa forma de entender, se a gente continuar pensando que o pecado pode ser relevado, nós vamos ter problemas com Deus um dia. E o problema não vai começar lá quando Jesus voltar. O problema vai começar quando nós endurecermos o nosso coração e não nos arrependermos diante da palavra do Senhor. Então, não importa onde as pessoas estejam, este rolo gigantesco, né? Porque a medida aqui é algo de em torno de 10 metros por 5 de largura, 10 de comprimento por 5 metros de largura, é algo bem grande. E por que esse tamanho? Para que todo mundo possa ver. Então, a palavra de Deus, ela vai expor todo mundo. Amém? Porque ela é grande e ela percorre toda a terra. A gente poderia dizer, vocês já viram falar sobre aqueles mísseis guiados por calor? Não tem como escapar daquele míssil, não é? A palavra de Deus é assim. Ela é guiada pelo calor do pecado e ela vai te alcançar, não importa onde você tente se esconder. Você crê nisso? Se você não crê, olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ok, queridos? Deus levará a juízo tudo. O que está aberto e o que está escondido.
Eu peguei aqui também as palavras de Arthur Pink, mais conhecido como A.W. Pink. Olha o que ele diz sobre isto. Quão misterioso é o fato. Nada se pode esconder de Deus. Apesar de Ele ser invisível a nós, nós não o somos para Ele. Nem mesmo a escuridão da noite, as cortinas mais fechadas, nem a masmorra mais profunda pode esconder qualquer pecador dos olhos do Onisciente. As árvores do jardim não foram capazes de esconder nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas seu Criador testemunhou o crime. Sara pôde ter rido zombateiramente no interior da sua tenda, porém foi ouvida por Jeová. Acã roubou uma barra de ouro e a enterrou cuidadosamente na terra, mas Deus a trouxe à luz. Davi teve trabalho para encobrir sua iniquidade, mas pouco depois, o Deus que vê todas as coisas enviou um dos seus servos para repreendê-lo. Tu és o homem. E aí Pink termina dizendo, para o autor, que é ele, né? Para o autor e o leitor também é dito, saber que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, queridos, nós pecadores temos razão para nos constrangermos diante dos olhos de Deus, diante da onisciência de Deus que tudo vê. Ok? Outro detalhe aqui interessante na medida deste rolo é que é a mesma medida do lugar santo, no santuário, onde estavam ali a mesa dos pães e o candelabro. O que eram ali as coisas do santuário? Era a revelação de Deus, representações do Senhor Jesus. Então veja, na mesma medida em que Deus se revela, Deus cobra. Tanto é que a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Porque a mesma medida da revelação é a medida da condenação de Deus sobre uma pessoa. Então, como eu disse, tinha o propósito de ser notado, este rolo tinha o propósito de ser notado e lido por todos. E esse rolo, então, prescrutador do pecado, contendo a lei de Deus, está refletindo essas dimensões do lugar santo para nos lembrar que o que determina o pecado é a revelação de Deus. Porque muitas vezes a pessoa diz, para mim isso não é pecado. Você já ouviu alguém falar assim? Você já ouviu você mesmo falar isso? Para mim isso não é pecado. Mas quem determina o que é pecado não é você. Deus não concedeu para você fazer uma revisão da palavra dele. E então atualizar a palavra dele para os dias de hoje. Para dizer, no passado, isso até era pecado. Mas hoje não. Afinal de contas, os tempos mudaram. As coisas mudaram. Então, queridos, não somos nós que vamos ditar as normas da moralidade, por mais que a gente tente, né? E nós não podemos revisar a verdade moral, decidindo por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Então, esse rolo que sai com a palavra de Deus, com a lei de Deus, e não com a opinião humana, que o que está escrito no rolo não é a opinião humana, mas é a palavra de Deus. E as dimensões do rolo também não é as dimensões da última pesquisa de opinião, mas é o caráter santo de Deus que determina o que é certo e o que é errado. É o caráter santo de Deus que determina aquilo que é pecado.
O nosso juízo a respeito destas coisas está completamente distorcido, está totalmente corrompido, mas Deus continua o mesmo. E a palavra do Senhor para sempre está firmada nos céus, para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O homem pode mudar, mas Deus é imutável. Deus não muda. Amém, queridos? Então essa mensagem é muito importante para os dias de hoje, porque Deus nos dá a sua lei como um espelho, para que nós possamos nos ver como estamos e como devemos ser. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu achei essa frase muito interessante. O que era errado anteriormente é tolerado hoje e será aprovado no futuro. E é isso que a gente está vendo, não é? Muitas vezes as pessoas estão substituindo a palavra pecado por disfunção. E deixamos, então, a sua definição ser resolvida pelos sociólogos, psicólogos e legisladores. Então, hoje, a gente vê, infelizmente, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ditando o que é certo e o que é errado. Nós vemos o Congresso Nacional mudando as leis e permitindo coisas que não eram permitidas antes. Coisas que, quando foram elaboradas de acordo com princípios morais. E hoje estas coisas estão mudando. Mas, à medida em que estas coisas vão mudando, a gente tem que ter uma certeza no nosso coração. A palavra de Deus não muda. E essa é a visão que Deus declara através de Zacarias, que ele vai determinar o que é certo e o que é errado. E os seus padrões, os seus estatutos, os seus mandamentos vão permanecer para todos sempre. O caráter santo de Deus é que vai determinar todas as coisas. Amém, queridos? Então, Deus fixou as dimensões do pecado e da retidão. E Ele tem revelado a nós, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, e a palavra de Deus é tão imutável quanto o próprio Deus. E se nós queremos realmente entender o que é certo e errado, o ponto de partida é os 10 mandamentos. E é por isso que esta visão do rolo vem com 2 dos 10 mandamentos, que na verdade Jesus resumiu a um único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Então, a lei de Deus é que identifica o pecado. E é por isso que a gente está dizendo que o primeiro ponto do nosso estudo aqui é que todo pecado certamente será descoberto. Amém? Ok? Tudo bem até aí? Então, você considerando algo pecado ou não, não importa. Quem vai determinar é Deus. Amém? Então, vamos pensar aqui no segundo ponto, e agora vai pesar. Porque todo pecado será julgado. Essa visão do rolo proclama então que todo pecado descoberto, ele também será julgado. O verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu a enviarei e a farei cair sobre a casa do ladrão e sobre a casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E ela permanecerá na sua casa e a consumirá com sua madeira e suas pedras. Então, queridos, o que acontece quando a lei de Deus descobre o pecado? A resposta é que a maldição será lançada. Eu sei que muita gente não acredita mais nisso hoje, porque nós vivemos no tempo da graça.
né? Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 11. Quando Deus chama o povo para fora do Egito e ele determina algumas coisas e ele vai propor a bênção e a maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 11. Capítulo 11, versos 26 ao 28. Diz assim: Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Então, o que esse texto diz, queridos, é que o pecado recebe a maldição de Deus. O rolo revela a hostilidade de Deus contra o pecado e o pecador. Quando a gente olha para a saída do próprio povo de Deus do Egito, o que aconteceu? O anjo da morte, que foi a última praga enviada sobre o Egito, ele percorreu somente a casa dos egípcios. Sim? Não. Ele percorreu todo o Egito. Percorreu também as terras de Gozém, onde o povo de Deus, o povo de Israel habitava. O que livrou o povo de Israel de perder o seu primogênito? O sangue nos umbrais das portas. Então veja que a maldição, ela percorre toda a terra. E onde ela encontrar pecado, ela vai entrar. Amém? Onde ela encontrar pecado, ela vai entrar. E é exatamente isso que Zacarias está falando aqui. Que o rolo de Deus vai percorrer agora especificamente as terras de Jerusalém. E onde ele encontrar pecado, a maldição vai entrar. Eu peguei aqui as palavras de Elizabeth Astmer, não sei se é assim que se pronuncia, mas olha que interessante. Ela diz assim: nós sentimentalizamos tanto a divindade que não cremos que ela possa amaldiçoar ninguém, nem nenhum estilo de vida. Mas os profetas sabem muito bem, Deus exige obediência aos seus mandamentos, e Ele não se contentará com nada menos. Quando lhe é apresentado menos do que o exigido, Ele realmente consome as estruturas de uma vida desobediente, como uma infecção na pele. E aí ela cita Levíticos, capítulo 14, versos 34 e 35. Um mofo invisível ou uma podridão seca e penetrante. E ela cita Oséias, capítulo 5, verso 12. Presta atenção agora. E nossas enfermidades e ansiedades, nossos relacionamentos distorcidos e famílias quebradas, nossa servidão e sociedade de assassinos são sintomáticos de sua presença invisível, porém julgadora. E se a gente lembrar o que Paulo fala a respeito, quando ele está falando sobre a ceia do Senhor, ele diz: e esta é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, que morrem antes do tempo. A falta de discernimento da obra de Cristo. A gente vai falar mais por final sobre isso, mas vamos entender o que é a obra de Cristo. Jesus veio para nos salvar. Nos salvar do quê? De uma vida de pecado. Quando João o viu
João Batista viu Jesus, o que ele declarou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso que onde Deus encontra o pecado, Ele amaldiçoa. E não importa quem é. Se ele vê o pecado, ele vai falar, ah, não, mas esse é meu filho. Não, ele pecou, mas tudo bem, ele é meu filho. Gente, isso não existe. O pecado é amaldiçoado porque Deus é santo. Deus abomina o pecado. E Ele não pode ignorar o pecado sem comprometer a sua santidade. Se Deus fizer vistas grossas ao pecado, porque é um filho dele, Deus estaria comprometendo a sua própria santidade. E jamais Deus vai comprometer a sua santidade. Deus é santo. E todo pecado é condenado. Amém, queridos? Nós podemos tentar esconder, mas Deus vai nos achar. Eu peguei mais uma frase aqui, bem interessante, Charles Finberg. Ele diz assim: o próprio Deus trará a maldição, e ela cumprirá sua obra devastadora. Os pecadores não poderão se esconder em suas casas para se proteger contra a maldição. Ela entrará, apesar de seus esforços. A destruição será completa, sem deixar rastros da casa. E a destruição da casa inclui aqueles que nela residem. Então, queridos, todo pecado será descoberto. E todo pecado será julgado. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos para a segunda visão, a partir do verso 5. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto que surge. Eu perguntei: que é isto? Ele respondeu: é um cesto. E prosseguiu: é a maldade de toda a nação. Então a tampa de chumbo foi levantada e uma mulher estava sentada no cesto. O anjo prosseguiu: esta é a impiedade. E ele a lançou no cesto e a fechou com a tampa de chumbo. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas, asas como de cegonha. Elas levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? E ele respondeu: para a terra de Sinar, onde lhe edificarão um templo. E quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Então veja, depois de descoberto, julgado, o pecado ele vai ser removido da terra. Vamos entender aqui. O anjo diz que dentro desse cesto estava a impiedade. E quando a tampa é levantada, aparece ali uma mulher. E quando a mulher tenta sair, o anjo joga ela para dentro e põe a tampa de chumbo de novo, uma tampa pesada, chumbo é pesado, né? Para que ela não pudesse escapar. Agora, quando a gente vê a figura da mulher aqui, não é que o problema da humanidade seja a mulher. Embora foi a mulher que aprontou lá no Éden, né? E Adão seguiu a mulher, né? Mas não é isso que o texto realmente está dizendo aqui. É que impiedade é uma palavra feminina, né? E então é usado aqui o termo mulher. Mas o sentido aqui realmente não é a questão do gênero, mas é a questão do rosto, para mostrar que a impiedade tem um rosto. A impiedade não é algo fora do homem, a impiedade é algo que é inerente ao homem, ao ser humano. E então, mostra que o que Deus está vendo não é um pecado. Deus está vendo alguém cometendo um pecado. Deus não está
simplesmente, se é que eu posso falar simplesmente, olhando para o pecado. Deus está olhando para o pecador. Dá para entender isso, queridos? Porque o pecado é cometido por pecadores. O pecado não é algo abstrato, não é algo de fora do ser humano. Tiago fala sobre isto, que o homem é atraído pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. O pecado é inerente à alma do ser humano. Por isso, nesta visão, o pecado tem um rosto. A impiedade tem um rosto. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que nós cometemos pecado. E Deus está olhando para isto. O pecado é cometido por pessoas com quem nós cruzamos o tempo todo nas ruas. O pecado é cometido por pessoas que se assentam junto conosco na nossa casa. O pecado é cometido por pessoas que sentam aí ao seu lado aqui na igreja. O pecado é cometido por pessoas. O pecado não é fruto de uma sociedade. O pecado não é fruto de pessoas que nasceram pobres, de pessoas que nasceram em becos. O pecado é fruto de todo ser humano. E é isso que esta visão está dizendo aqui. O pecado são obras das próprias pessoas. E a mensagem é que todos que ouvem esta visão devem ver o seu próprio rosto naquele cesto. Quem lê estes versos deve entender que quando a tampa de chumbo é levantada, dentro do cesto está alguém parecido com você. Na verdade, nós devemos ler esse texto dizendo: quando a tampa foi levantada, eu me vi dentro do cesto. Então, essa mensagem traz algo que a gente realmente não gosta de ouvir. A gente está acostumado a ouvir a seguinte frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Em parte, isso é uma verdade, porque nos lembra que, apesar dos nossos pecados, nós podemos escapar dele por causa da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, por causa da nossa fé em Jesus. Mas, queridos, eu vi John Piper dizendo uma frase muito interessante sobre isso. Ele dizia: todo mundo diz, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado. E John Piper diz: olha, Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Porque se ele amasse o pecador, ele não ia jogar o pecador no inferno. Então ele odeia tanto o pecado como o pecador. Mas aquele pecador lavado no sangue de Jesus, santificado pela obra do Espírito Santo, esse pecador é amado por Deus. Mas aquele que não quer se arrepender, aquele que não quer parar de pecar, porque tem gente que se arrepende, mas não para de pecar, né? Ele peca, fala: ah, Senhor, me perdoa, e vai lá e peca de novo. Ah, Senhor, me perdoa, e vai lá e peca de novo. E o apóstolo João diz: aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Então, o perigo de dizer que Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores, é que essa pessoa talvez não venha a se arrepender dos seus pecados. E então a ira de Deus vai se dirigir a esta pessoa, mesmo que ela esteja dentro da igreja, ok? Porque o que nós vemos aqui no texto é que essa maldição vai consumir toda a casa, não só as coisas, mas também aqueles que estão dentro da casa. E quando a gente pensa, o que é lançado no inferno hoje? O pecado ou os pecadores? Quem é que vai para o inferno? Então, o inferno não está cheio de pecado.
O inferno está cheio de pecadores. Ok, queridos? Então essa visão mostra o pecado sendo removido, não no sentido abstrato, mas como personalizado. Por isso, aquela mulher, porque a salvação, queridos, ela é individual. Eu sei que você já ouviu muito isto, mas a salvação é individual. É daqueles que realmente se arrependem. Então, a visão mostra que no inferno haverá pessoas reais, ok? É a pessoa que vai para o inferno. E a tampa de chumbo, ela significa que Deus não vai permitir o pecado livremente sobre a humanidade. As pessoas depois, mas o mundo lá fora faz e desfaz. Queridos, o salmista pensava assim. E ele chegou a vacilar, a gente já meditou sobre isso há algum tempo atrás. E ele vacilou quando ele disse, eu olho e vejo os pecadores se dando bem e eu aqui sofrendo. E ele diz, até que eu vi o fim deles. Deus não vai permitir o pecado livre. O verso 9 então diz, então levantei os olhos e vi duas mulheres, o vento impelia suas asas como de cegonha, elas levavam o cesto, levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo para onde elas estão levando o cesto, e ele respondeu, para a terra de Sinar, onde lhe edificarão um templo, e quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Então vamos pensar um pouquinho aqui, mais uma vez, duas mulheres. Se era usado o termo mulher porque a palavra era iniquidade, impiedade, era um termo feminino, o que remove o pecado é graça e misericórdia. Não é ou graça ou misericórdia. É a graça, a misericórdia. Então a visão de duas mulheres. Ok? Não vamos pensar que tem anja. Porque o Senhor disse que não existe sexo entre os anjos. Então não existe anja. E quando fala aqui dessas duas mulheres que tinham asas como de cegonha, as asas de cegonha, não sei se ainda existe a cegonha, mas era uma ave muito comum lá no Oriente. E eram aves que tinham asas muito fortes. Talvez por isso é aquela ideia, que a cegonha que traz o nenê, porque ela é forte, Mas elas tinham uma força de migração, elas faziam uma migração muito distantes. Então talvez por isso aqui a alusão à cegonha. Mas a questão é que elas eram impelidas pelo vento. E esse vento nos lembra o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo agindo com graça e misericórdia, que leva a impiedade para longe. E é interessante pensar aqui o que é Sinar, para onde está sendo levado. Sinar, na verdade, é a Babilônia. É uma cidade da Babilônia, e é a cidade onde houve a primeira rebelião organizada contra Deus, Babel. Então, a impiedade está sendo levada para lá, porque Babel faz um templo para a impiedade. Quem adora a impiedade é o mundo que se rebela contra Deus. Então, Sinar representa, de uma forma geral, um contraste com a igreja. O pecado é tirado da igreja e levado para Sinar, para a Babilônia. Então, Sinar continua com seus princípios de iniquidade e obterá cada vez mais iniquidade, porque toda impiedade, toda iniquidade é levada para lá. Isso nos lembra o que a palavra de Deus nos diz, que quem é puro, purifique-se ainda mais, e quem é sujo, suje-se ainda mais. Então Deus está mostrando uma distinção muito clara aqui, que o sujo vai se sujar cada vez mais, mas o que é puro vai se purificar
cada vez mais. O que mostra, queridos, que hoje nós devemos ser mais puros do que fomos ontem. Hoje nós devemos ser mais santos do que nós fomos ontem. Nós não podemos nos conformar com erros na nossa vida, com pecados no nosso coração. Porque Deus não vai aceitar. Não adianta falar, mas hoje nós vivemos debaixo da graça. Não, vive debaixo da graça quem ama a santidade de Deus. Esse texto está falando sobre mulher e nós vamos ver esse termo mulher aparecendo novamente lá em Apocalipse. Eu quero ler alguns textos, se você quiser acompanhar comigo. Vamos começar lá em Apocalipse capítulo 17. Para a gente entender isso que nós estamos falando aqui. Versos 3 ao 6. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei espantado. Apocalipse capítulo 18, versos 1 e 2. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. No verso 8, por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que julga é forte. Então essa visão mostra, agora em Apocalipse, João, a visão de João, mostra como Deus vai reunir toda a impiedade na Babilônia e como a Babilônia vai ser julgada e vai cair. Agora em Apocalipse capítulo 19, versos 1 e 3 ao 3. Depois destas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de imensa multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: aleluia, a fumaça que saiu dela sobe pelos séculos dos séculos. Agora capítulo 21, versos 7 e 8. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. O verso 9. Então um dos 7 anjos, que trazia as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio a mim e falou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E no verso 27, falando sobre a Jerusalém celestial: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja como, no final, queridos, Deus vai separar. E toda impiedade será julgada. E o seu destino é o lago de fogo e enxofre.
Mas aqueles que são puros, que se purificam, que se santificam, estes são considerados a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E ele deixa muito claro, não haverá impureza, não haverá prática de abominação, de mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida. Amém? Então, essa visão de Zacarias, combinando com esta visão de João no Apocalipse, ela mostra que o pecado vai ser descoberto por causa da onisciência de Deus. E o pecado será julgado por causa da santidade de Deus. E o pecado será removido do povo de Deus por causa da sua graça e do seu poder. Mas quem são estes de quem o pecado é removido? Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 15. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então, queridos, nós lemos aqui textos que mostram como Cristo removeu os pecados do povo de Deus. Mas esse verso de 1 João nos mostra que o pecado é removido da vida daquele que confessa o seu pecado em arrependimento. E o arrependimento não são simples palavras de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Arrependimento significa que você sente profundamente que ofendeu a Deus com a sua atitude. E então você vai se colocar diante de Deus para se encher com o Espírito Santo e nunca mais praticar aquilo de novo. Porque aquele que pede perdão a Deus e torna a fazer a mesma coisa, não se arrependeu. A sua confissão foi vãs palavras que não chegaram diante do Senhor. Porque o que nós vemos nesta visão é que Deus olha para a pessoa e Ele julga segundo o que Ele vê no coração daquela pessoa. Ele não nos julga segundo as nossas palavras, como também não nos perdoa segundo as nossas palavras, mas Ele nos julga segundo o que Ele vê em nós. E se nós confessarmos os nossos pecados, arrependidos, então Ele é fiel e justo para nos perdoar e arrancar de nós o pecado, o Cordeiro que tira o pecado. Ele tira o pecado e leva para a Babilônia. E o pecado não combina com a sua igreja. O que combina com a sua igreja é a santidade. Porque Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível,
Uma igreja sem defeito, sem mácula. Uma igreja que foi lavada no seu sangue, mas que a cada dia se purifica e se santifica. Então, queridos, os nossos pecados não serão escondidos de Deus e não escaparão do juízo de Deus. Mas se nós confessarmos, se nós mesmos descobrirmos o nosso pecado diante de Deus e nos considerando pecadores necessitados da graça, confessando os nossos pecados e abandonando os nossos pecados, então nosso pecado é removido e cravado na cruz. E um dia estaremos com Ele para sempre em sua glória. E para finalizar, quero repetir as palavras de Jesus quando Pedro se recusou a ser lavado por Jesus, quando Jesus queria lavar-lhe os pés e ele se recusou, e Jesus claramente disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se nós não deixarmos Jesus nos lavar, nós não teremos parte com Ele. E quando Ele nos lava, Ele remove o pecado. E volto a dizer as palavras de Paulo, porque estamos diante da mesa do Senhor. Aquele que come do pão e bebe do cálice, sem discernir a obra de Cristo na cruz do Calvário, come e bebe para a sua própria condenação. E esta é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E é esta a visão de Zacarias. O rolo vai voar, ele vai encontrar o pecador e ele vai julgar o pecador. Você quer agradar a Deus? Ame o Senhor de todo o seu coração. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Aqueles que foram alcançados pela graça são pessoas que santificam o nome do Senhor, que vivem para fazer a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Na visão de Zacarias, se você puser você em primeiro lugar, e por causa da sua felicidade você desprezar o seu próximo, você estará roubando o seu próximo, e a maldição virá sobre você. Sabe, cristianismo não é uma vida isolada para Deus. Cristianismo é uma vida em comunidade. Nós somos igrejas, nós somos corpo, nós somos membros uns dos outros. Se você faz mal para alguém, não importa o tamanho do mal que você faça, Deus está vendo isso. Talvez você não considere pecado. Quando você engana, quando você mente, quando você tem um sentimento de ódio, de raiva, de inveja. Mas a Bíblia diz claramente que tudo isso é pecado. E tudo isso traz julgamento sobre nossas vidas. Estamos debaixo da graça? Estamos. Mas se estivermos em pecado, a Bíblia é clara, a maldição vem sobre nós. Não sei se você consegue entender tudo isto, mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu volto a dizer, esta palavra de Zacarias foi dirigida para aqueles que estavam voltando do exílio, para aqueles que estavam sendo restaurados.
É Deus dizendo: olha, eu estou restaurando vocês. Mas não pense que porque eu estou trazendo vocês para a cidade santa, eu vou relevar tudo que vocês fizeram. Não vai ser assim. E esta é a mensagem para a igreja. Não é porque o Senhor nos traz para o seu reino de luz que Ele vai relevar as nossas atitudes. Ele vai continuar julgando todas as nossas atitudes. E se não houver sincero arrependimento, a maldição nos alcança. Deu para entender isso, queridos? Então, curve a sua cabeça e, usando as palavras do apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher.